franquia Alien se consolidou como um grande sucesso de bilheteria e crítica nos seus 2 primeiros filmes. Alien, o oitavo passageiro, explorou o medo do desconhecido e criou uma das criaturas mais icônicas do cinema, enquanto Aliens, o Resgate trouxe ação, suspense e desenvolveu personagens marcantes. Mas depois desses 2 clássicos, tudo mudou e não foi para melhor. Em vez de pegar esses personagens e desenvolver suas histórias, Alien 3 jogou tudo no lixo e Alien a Ressurreição trouxe um tom mais surreal e até mesmo escrachado, transformando uma das franquias mais promissoras de Hollywood em um mar de escolhas erradas e oportunidades perdidas. Mas o que aconteceu nos bastidores para que a franquia Alien se perdesse em tão pouco tempo? Eu sou Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos. Então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos falar de Alien 3 e Alien a Ressurreição. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho e senta o dedo no like, ou um xenomorfo vai te atacar enquanto você estiver usando o banheiro. And most of all, the bitch is back. Depois do grande sucesso que foi Aliens o Resgate, a expectativa para o terceiro filme da franquia estava muito alta. O James Cameron conseguiu trazer muita ação e suspense, além de desenvolver uma base forte de personagens, a Ripley, o Higgs, a Newt e o Bishop. Mas apesar de ter um material excelente nas mãos, a Fox não sabia muito bem qual caminho seguir. Foram feitos vários roteiros, cada um com uma ideia diferente. Os xenomorfos invadindo a Terra, a Ripley como uma coadjuvante e até mesmo uma história ambientada num mosteiro de madeira que ficava vagando pelo espaço. Esse projeto acabou passando na mão de diversos diretores e diversos roteiristas, incluindo o Vincent Ward de Amor Além da Vida e o Renny Harlin de Duro de Matar 2. Mas esse projeto acabou caindo na mão de um diretor que na época era iniciante, o David Fincher, que futuramente ficaria conhecido por filmes como Seven e Clube da Luta. Mas o Fincher acabou pegando o projeto em andamento, sem roteiro finalizado e com muita interferência do estúdio, resultando no filme que vocês vão ver agora. Lançado no dia 7 de setembro de 1992, dirigido pelo David Fincher e roteirizado por Vincent Ward, Aliens 3 começa logo após o final de Aliens o Resgate. Então a gente vê a Ripley, a Newt, o Higgs e o Bishop em criogenia na espaçonave Sulaco, quando de repente um facehugger ataca essa espaçonave e eles são ejetados para o planeta mais próximo. Os habitantes locais vão encontrar essa cápsula de ejeção e a única sobrevivente é a Ripley. É exatamente isso. Nos primeiros 5 minutos de filme, o Higgs, a Newt e o Bishop, personagens que foram muito bem desenvolvidos no último filme, são finalizados sem cerimônia nenhuma. Eles são literalmente jogados no lixo. Isso foi um ponto que me pegou bastante, porque eu tava esperando que esses personagens fossem ser muito importantes nesse próximo filme, e tirar eles de tela logo do início já prejudicou bastante a minha experiência. Fury 161 é um planeta que funciona como uma colônia prisional para prisioneiros com síndrome de duplo Y, que é uma condição genética exclusiva de meninos, onde eles nascem com cromossomo Y a mais. Isso resulta em uma estatura maior, mas também em problemas físicos, mentais e intelectuais. E como o planeta é uma prisão de segurança máxima, apenas os piores dos criminosos estão aqui. Com a cápsula de fuga sendo resgatada, a Ripley é levada até a enfermaria do planeta e o restante dos tripulantes já vão para o necrotério, menos o Bishop. O corpo dele fica nos destroços. O comandante da prisão avisa os detentos sobre esse acontecimento, e aqui a gente percebe que esses prisioneiros são tipo monges que seguem uma espécie de cristianismo fundamentalista e são liderados pelo Dillon. O diretor também avisa que reportou esse incidente para a companhia e que mais ou menos em uma semana eles vão vir resgatar a sobrevivente, ou seja, a Ripley. E o filme já estabelece desde o começo que a Ripley está em perigo só por estar nesse local, porque é uma colônia prisional exclusivamente masculina
e ela é a única mulher aqui, mas é algo que não fica muito bem desenvolvido no filme e vocês vão entender o porquê no decorrer dessa história. A Ripley acaba ficando sobre os cuidados e a proteção do médico do local, o Clemens, interpretado por Charles Dance, o mesmo ator do Tywin Lannister de Game of Thrones. Ele vai acabar contando para Ripley o que aconteceu, explicando o acidente e explicando também como que funciona o dia a dia dos prisioneiros ali, explicando que eles trabalham numa espécie de fundição, que é junto com a prisão. Além disso, eles vão até o necrotério, onde vão fazer uma autópsia rápida da Newt, porque a Ripley tem muito medo dela estar infectada e quer ter a certeza de que ela faleceu devido à água nos pulmões, devido a um afogamento. O Clemens vai suspeitar dessa atitude da Ripley, mas eles vão abrir o corpo da garota e realmente não vai ter nada ali dentro. E falando do Alien, o grupo que resgatou a cápsula de fuga onde a Ripley estava, eles tinham um cachorro. Esse cachorro vai voltar a aparecer aqui, inclusive ele tá machucado, e a gente vai ver que ele foi incubado. Então, de dentro dele vai nascer um xenomorfo cachorro. E aqui a gente tem de uma coisa muito essencial para o universo de Alien. O xenomorfo, ele vai se adaptar à criatura que ele parasita, e como ele se desenvolve dentro dela, parece que uma parte do DNA dessa pessoa é unida a ele. Então os xenomorfos que a gente acompanhou até agora, no primeiro e no segundo filme, eles têm características humanoides. Esse daqui, ele vai ter uma característica mais parecida com um cachorro, então ele vai andar em 4 patas e ser muito mais rápido, o que é uma coisa que adiciona bastante para a mitologia desse universo e que vai ser explorada em outros filmes mais pra frente, inclusive nos filmes de Alien vs Predador, que são tema do próximo vídeo dessa franquia aqui no canal. Voltando pro filme, a gente vai acompanhar um prisioneiro limpando os dutos de ar da prisão. Ele vai ser a primeira pessoa a ser atacada pelo xenomorfo cachorro e finalizada por ele. Ele vai tomar uma cuspida de ácido na cara, escorregar e cair em cima do ventilador, sendo despedaçado. A partir desse momento, a Ripley fica em alerta e ela começa a investigar os destroços da cápsula de fuga, inclusive encontrando o restante do corpo do Bishop, mas ela é encurralada por um grupo de prisioneiros que vão tentar... Acho que vocês entenderam, né? Mas ela é salva pelo Dillon, que aparece, arrebenta os caras e dá tempo da Ripley fugir. E só de ter algo parecido com isso no filme e ainda ser abordado dessa maneira tão tosca, eu achei de bastante mau gosto. A Ripley vai conseguir reativar o Bishop e descobrir o que estava todo mundo suspeitando, que tinha um ovo de facehugger dentro da nave Sulaco. Ele eclodiu e acabou obrigando a espaçonave a entrar em modo de emergência e fazer a evacuação dos sobreviventes. E descobrimos aqui que a companhia já possui essas informações e tá vindo pro planeta, na verdade, para resgatar o espécime. Nesse meio tempo, o xenomorfo cachorro vai fazer mais 2 vítimas e a gente também vai ter o desenvolvimento do Clemens, o médico que tá junto com a Ripley, onde ele vai contar a história de como ele veio parar nessa prisão. Então ele revela que ele era um médico novato e muito promissor, mas que tinha problemas com álcool. Em um dia ele faz um plantão, acontece tudo normal e depois que o plantão acaba, ele vai encher a cara. Só que acontece um acidente onde diversos funcionários de uma fábrica ficam feridos e ele é chamado de volta para poder ajudar. Nesse dia ele estava bêbado, acabou aplicando a dose errada de um sedativo e isso levou ao falecimento de 11 funcionários. E é por isso que ele tá ali. Porém, antes de ter um desenvolvimento mais aprofundado desse personagem, ele é atacado pelo xenomorfo cachorro dentro da enfermaria e finalizado na frente da Ripley. E depois disso a gente tem uma cena que ficaria eternizada como a cena mais icônica da franquia, que é o momento onde o xenomorfo cachorro vai cheirar a Ripley, tem uma tensão e ele acaba recuando. Mas apesar dessa cena ter ficado muito icônica e ser uma cena clássica de Alien, tem um CGI do xenomorfo cachorro que é uma coisa que me incomoda muito. E eu vou colocar para vocês agora um compilado de cenas do CGI desse xenomorfo cachorro para vocês tirarem a sua própria conclusão. Esse CGI envelheceu mal ou vocês acham que não? Os prisioneiros percebem que eles precisam fazer algo contra esse alienígena que está finalizando um por um. Então eles vão pedir ajuda para uma pessoa experiente, ou seja, a Ripley. Dentro dessa fundição existe uma sala especial que foi construída para abrigar resíduos químicos
e ela tem paredes de aço maciço. Então eles vão montar um plano de usar fogo para poder afugentar o xenomorfo cachorro e prender ele dentro dessa sala. Só que enquanto eles estão espalhando gasolina pelo local, um dos prisioneiros é finalizado e a gasolina acaba pegando fogo, finalizando vários prisioneiros, e agora eles precisam de um novo plano, só que tá todo mundo desesperançoso pelo que acabou de acontecer ali. E agora falando da Ripley, ela suspeita que esteja infectada pelo um alien e usa o que sobrou daquela cápsula de fuga para tentar fazer um exame e ver como tá o corpo dela por dentro. Assim, a Ripley acaba descobrindo que tem um xenomorfo rainha incubado dentro do peito dela. Ela tá sendo hospedeira por mais de 2 dias e aqui tem um pequeno arco de alguns minutos onde a Ripley fica depressiva, quer se finalizar, mas ela acaba sendo necessária para um segundo plano contra Xenomorfo, então ela vai continuar ainda nesse filme. E, gente, perceberam que eu falei pouco da Ripley até agora? Isso é porque ela acaba sendo escanteada no filme, porque o filme tenta dar um foco maior nesses prisioneiros. Só que, cara, eles são prisioneiros genéricos. Todos eles são brancos, de olho claro e cabeça raspada, e nenhum tem uma personalidade que realmente vai se destacar ali no meio, sabe? Os únicos personagens da prisão que vão ter um destaque maior era o Clemens, que acabou sendo finalizado, e o Dylan. Só que o Dylan vai aparecer muito pouco, e acaba que a gente nem conhece muito esse personagem. Então, um erro grave desse filme é que ele deixa a Ripley de lado e coloca personagens genéricos no local. E cá entre nós, esses personagens são criminosos da mais alta classe do crime. Então, como que eu vou criar uma empatia por esse personagem? Então existe essa barreira e o filme nem se esforça para quebrar ela. Mas se a história, por exemplo, colocasse um criminoso que foi acusado de um crime brutal, só que na verdade não foi ele, e ele acabou sendo preso e sendo acusado por ter essa síndrome de ter um cromossomo a mais, isso seria uma história mais interessante, faria talvez a gente ter empatia pelo esse personagem, mas é uma coisa que não acontece aqui. Então é o tipo de coisa que, cara, eu fico pensando, o que o diretor, o que os roteiristas estavam na cabeça quando foram fazer essa merda? Mas voltando pra história, o plano final é atrair o xenomorfo cachorro até dentro da fundição e jogar cobre líquido em cima dele. Então os prisioneiros vão se preparar e vão fazer tipo uma rota de fuga, umas comunicações para conseguir atrair a criatura. Coisa que vai dar errado e muitos deles vão ser finalizados, o que acaba gerando uma cena com direção ruim, CGI tosco e, cara, esse filme nem consegue ser engraçado. Esse filme acabou me dando mais raiva do que eu achando esse negócio engraçado. Depois de muito esforço, o Dylan se sacrifica para segurar o xenomorfo ali no local correto. Ele joga um cobre em cima dele, mas não dá certo, porque ele pula para fora do cobre, então outro prisioneiro consegue ligar a água ali do local, a água cai no xenomorfo, que tá todo quente, e ele explode. Cara, que cena bosta, que ideia horrorosa, velho. E lembra que a companhia ia resgatar a Ripley dentro de uma semana? Então, de alguma forma, eles descobrem que tem um xenomorfo dentro dela e acabam chegando mais rápido nesse planeta, logo após o xenomorfo cachorro ser finalizado. A Ripley sente a rainha alien se movendo dentro dela, e os membros da companhia que chegam ali tentam convencer a Ripley a cooperar e ir com eles, mas em um ato final ela se sacrifica pulando dentro de uma caldeira com muita lava, tipo os metais derretidos ali embaixo, e acaba se finalizando, e assim termina a tortura que é assistir essa bosta desse filme. E sim, gente, eu achei esse filme uma grande porcaria, mas relaxem, porque o próximo filme consegue ser muito mais divertido do que esse daqui. Alien 3 custou 50 milhões e faturou 160 milhões de dólares. Então no final, pelo menos acabou sendo um grande sucesso de bilheteria. Já sua recepção foi bem morna, porque ele recebeu 44% de aprovação da crítica e 46% de aprovação do público, de acordo com Rotten Tomatoes. Na época, o público acabou recebendo esse filme de maneira muito negativa, e se eu pudesse descrever ele com uma palavra, seria chato. Para começar, essa decisão inicial de finalizar o Higgs, a Newt e o Bishop logo no começo do filme é algo que realmente eu não sei como isso aconteceu. Porque se vocês perceberem, o segundo filme é de 86 e esse filme aqui é de 92. Então demorou bastante tempo para eles tentarem achar a direção correta e não conseguiram, foram para o pior local possível, que é finalizar os personagens que o James Cameron tinha desenvolvido muito bem. Tem essa questão da ambientação do filme e a questão dos prisioneiros, que realmente eu não sei quem teve essa ideia, porque é muito difícil ter empatia por esses personagens, então acaba que
eu não tô nem aí, eu quero mais que o Xenomorfo finalize todos eles e acabou, sabe? Então acaba que, cara, eu acho incrível como nada nesse filme funciona, nada nesse filme consegue ser minimamente interessante. Mas antes de eu dar a minha nota, vamos pro próximo filme da franquia, Alien: A Ressurreição. You'll never get out of here alive. Depois do lançamento conturbado de Alien 3, a franquia parecia ter chegado ao fim, afinal, a protagonista morreu e os personagens de suporte desenvolvidos pelo James Cameron também. Mas, como toda grande franquia de Hollywood, Alien foi ressuscitado. O projeto foi entregue a Joss Whedon, que futuramente iria dirigir Os Vingadores, e a Jean-Pierre Jeunet, um cineasta francês com uma pegada um pouco mais de surrealismo e exagerada, que ficaria conhecido por O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Mas será que essa mistura de estilos estranha e a necessidade da produtora fazer uma grana resultou num bom filme, ou o fracasso de Alien 3 iria se repetir? Lançado no dia 9 de abril de 1997, dirigido por Jean-Pierre Jeunet e roteirizado por Joss Whedon, Alien: A Ressurreição começa com a Ripley sendo clonada. Estamos em uma gigantesca nave de pesquisa e um grupo de cientistas acaba de obter êxito clonando a Ripley. Ela cresce rapidamente e os cientistas fazem uma cirurgia para tirar a rainha Alien de dentro dela. De alguma forma, eles conseguiram recuperar o DNA da Ripley do filme passado. E um detalhe muito importante é que esse clone, essa pesquisa, não pertence à companhia, ela pertence ao governo. Só pela cena inicial já deu para perceber que Alien: A Ressurreição vai trabalhar muito mais pesado a ficção científica, e calmem aí porque esse é só o começo. Esse clone tem algumas diferenças da Ripley original. A gente vê que ela tem a mente de uma recém-nascida, então ainda está se desenvolvendo intelectualmente, mas ela possui uma força sobre-humana. Somos apresentados também a tripulação do cargueiro Beth, um bando de mercenários formados por Frank, Sarah, Christie, Virex. Temos também o Joner, interpretado pelo Ron Perlman, e a Cal, interpretada pela Winona Ryder. E apesar deles serem personagens bem estereotipados, eles acabam trazendo mais personalidade pro filme e até mesmo um tom de maneiro. Esses mercenários vieram entregar uma carga secreta e o Frank, líder deles, consegue negociar com o chefe dessa espaçonave de pesquisa e eles vão ficar ali por mais algum tempinho para poder reabastecer seus suprimentos. Enquanto isso, a rainha Alien já cresceu e mais um passo nessa pesquisa está sendo dado, porque a gente vê um grupo de pessoas enfileiradas, presas em algumas câmeras e ovos de facehugger na frente do rosto delas, e elas são infectadas. Então tem alguma coisa rolando aqui na espaçonave. Os mercenários vão dar um rolê pela espaçonave e acabam chegando numa espécie de sala de esportes onde a gente vê a Ripley jogando basquete. O Joner se interessa por ela, eles flertam um pouco, mas do nada ela começa a sentar porrada em todo mundo. Simplesmente sem motivo, ela começa a bater nos caras porque ela quis, só que essa cena tem alguns detalhes interessantes que eu tenho que citar. A primeira é que no meio da luta a gente vê que a Ripley tá com superpoderes, então ela tem super força, super agilidade, ela consegue ter reflexos mais rápidos também, e ela acaba tomando um golpe, uma gota de sangue sai do nariz dela e essa gota cai no chão e começa a derreter o chão. Então parece que aquela habilidade de sangue ácido dos aliens tá nela também. E isso é uma coisa que gera um pouco de dúvida, né? Porque se a Ripley tem parte do DNA dos aliens, será que os aliens têm parte do DNA dela a partir de agora? Além disso, a Cal acaba reconhecendo a Ripley, e isso vai despertar na gente um interesse sobre a personagem. Em uma cena bem bizarra, a gente vê um dos cientistas estudando os aliens que acabaram de ser gerados. Só que ele começa a tentar se comunicar com esses aliens através do espelho, e ele meio que dá um beijo na boca de um alien, através do vidro. Essa é uma cena que não adiciona nada, mas eu tenho que citar ela aqui porque é uma das cenas mais bizarras da franquia. Em uma outra cena, os mercenários estão ali bebendo, assistindo TV, e a Cal finge que tá muito bêbada e acaba saindo desse lugar para ir encontrar a Ripley
numa cela onde que ela fica dormindo. Elas se encontram e ali elas vão ter uma pequena conversa, onde a Call revela que ela sabe quem que é a Ellen Ripley, que essa pessoa morreu há mais de 200 anos e o que tá na frente dela é só um produto. Mas essa nova Ripley, ela não esboça muita reação ao saber disso. Para ela, a única coisa que importa é que os xenomorfos finalizarão todos que estão na espaçonave. Então ela ouve que alguma coisa está acontecendo. Lembra daquele cientista que gosta de beijar na boca dos xenomorfos? Então, a gente volta para a sala onde ele tá numa sala de pesquisa com 3 xenomorfos presos em uma espécie de cubo de vidro. E esses xenomorfos começam a pensar, eles raciocinam um plano e 2 deles se viram contra o terceiro e acabam finalizando ele. Só que o sangue desse terceiro, que acaba de ser finalizado, é um sangue ácido que acaba corroendo esse cubo de vidro e agora nós temos 2 xenomorfos à solta na espaçonave de pesquisa. A partir de agora a gente vai acompanhar 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temos os xenomorfos que vão se espalhando e atacando a espaçonave, libertando outros xenomorfos. E a gente tem também o núcleo dos mercenários, que vai ser o núcleo dos sobreviventes, composto pelos mercenários mesmo, mais o Dr. Wen, o soldado de Stefano e a Ripley, que também acaba se juntando a esse grupo para poder fugir. E um ponto muito legal desse filme são as finalizações, porque nos filmes anteriores, quando o alien ataca uma pessoa, a cena corta, então a gente só sabe que ela foi finalizada. Mas aqui não. Parece que esse filme, que foi lançado em 97, acabou sendo bastante influenciado pelos slasher da época. Toda vez que o alien vai finalizar alguém, essa finalização acontece de um jeito legal e de um jeito criativo, o que acaba saltando aos olhos e sendo muito positivo no filme. O Frank, que é o líder dos mercenários, ele é o primeiro do grupo a ser finalizado. Ele tá investigando e acaba sendo atacado por um alien que vem de baixo para cima, pega ele e puxa ele para baixo. O grupo então vai interrogar o Dr. Wen e acaba descobrindo que existem 12 desses xenomorfos espalhados por aí, aumentando ainda mais a tensão dos sobreviventes. Então eles vão seguindo em direção ao cargueiro Beth para poder fugir e no meio do caminho eles acabam encontrando uma sala muito bizarra com experimentos falhos de clonagem da Ripley. Como o DNA dela está misturado com o DNA dos xenomorfos, esses experimentos são a mistura de DNA, só que deram errado. Então tem alguns corpos que vão mesclar bastante o DNA dos dois e outros vão fazer isso menos. Tem até um dos experimentos aqui, que aparentemente é o experimento que veio antes da Ripley que deu certo, que ele é bem bizarro, porque ele ainda tá vivo, ainda tá agonizando e tem um corpo quase humano. A Ripley então decide pela misericórdia e acaba queimando a sala inteira. Lembra quando eu falei que colocaram ovos de facehugger na frente de um monte de pessoas? Então, a gente acaba encontrando também a sala onde essa parte do experimento aconteceu. Inclusive, descobrimos que a carga que os mercenários vieram entregar são aquelas pessoas. Eles invadiram uma espaçonave de trabalhadores e tiraram eles ainda em criogenia para poder levar para o experimento. Uma pessoa sobreviveu. Tem uma pessoa que ficou infectada, mas ela ainda está viva. Esse é o Larry. E depois de uma discussão entre o grupo, ele vai acabar fazendo parte e vai acabar ajudando eles a fugir. Os tanques de resfriamento da espaçonave são danificados pelos xenomorfos, o que faz algumas partes dela começarem a inundar e os personagens terem que nadar para poder retornar. E é óbvio que quando eles entrarem na água, eles vão ser perseguidos por um grupo de xenomorfos e aqui começa uma das sequências de ação mais legais desse filme. Então a gente tem essa fuga debaixo d'água até que eles conseguem encontrar um local onde podem emergir, mas quando emergem, eles acabam dando de cara com um tipo de ninho. E daí eles têm que explodir tudo aquilo ali para abrir espaço para eles conseguirem escalar o local e conseguir fugir. Mas no meio dessa confusão toda, 2 personagens vão ser finalizados. O primeiro deles é o Christie, que vai se sacrificar. E o segundo é a Cal, que acaba sendo traída e toma um tiro que foi disparado pelo Dr. Rain, que vai pegar e vai fugir. Mas uma reviravolta estranha acontece quando a Cal reaparece e acaba salvando o grupo. E só um disclaimer aqui rapidinho para falar que o Joner protagonizou a cena de ação mais maneira desse filme, quando ele vira de cabeça para baixo e começa a dar vários tiros na direção ao xenomorfo e consegue derrotar ele. Essa cena é muito maneira. Depois dessa sequência, a gente acaba descobrindo que a Call é uma androide.
Mais especificamente, ela é uma androide de segunda geração, ou seja, ela é um robô feito por outro robô. E tem um ponto muito interessante, é que a personalidade dela foi programada para ser bondosa e altruísta. Então é por isso que ela volta para ajudar os sobreviventes, é por isso que ela foi encontrar a Ripley nas celas. Então ela meio que é programada e forçada a fazer isso pela sua própria natureza. O grupo corre para tentar chegar na espaçonave Beth, porque agora eles estão muito próximos, mas no meio do caminho, a Ripley é capturada pela rainha Alien, que leva ela até o covil. Lembra que eu comentei que a Ripley conseguiu absorver as habilidades dos xenomorfos? Então, a rainha Alien conseguiu absorver uma capacidade que a Ripley tem, que é ter um útero. E uma coisa bem nojenta acontece aqui, porque a rainha Alien vai parir um híbrido entre humano e alien, um monstro horrendo que acha que a Ripley é a mãe dele. Então a Ripley fica assustada e consegue fugir desse covil. Esse híbrido é uma das criaturas mais feias e mais maneiras da franquia. E acho que vocês já perceberam que eu fico falando a palavra maneira várias vezes para descrever esse filme, porque ele não é um filme que tem uma qualidade muito boa, ele é muito exagerado, ele tem conceitos de ficção científicas que são bem exagerados, começa com um clone e a situação vai cada vez piorando mais, porém, esse filme é muito legal de se assistir, por isso que eu falo que ele é maneiro, porque ele tá com ótimas cenas de ação, tem diversas finalizações que são legais, então isso acaba contribuindo bastante para a experiência, e apesar de ser um filme meio ruinzinho, é divertido acompanhar a história. Quando a Ripley se separou do grupo, o restante dos mercenários conseguiram chegar até a espaçonave Beth e eles acabaram encontrando o Dr. Weird. Eles vão brigar e o xenomorfo que tá dentro do peito do Larry vai querer sair, gerando uma das melhores finalizações desse filme, porque eles saem na porrada e tem uma hora que o Larry pega esse doutor e coloca a cabeça dele junto do peito e o xenomorfo nasce, furando o peito do cara e furando a cabeça do doutor. Cara, isso é muito maneiro. A Ripley, então, consegue chegar também na espaçonave e o grupo tava com uma dificuldade de pilotar, porque o Frank, que era o piloto principal, foi finalizado no começo. Mas a Ripley também tem habilidade de pilotagem, então ela ajuda o grupo e eles conseguem partir. Porém, antes deles conseguirem decolar, o híbrido conseguiu subir na espaçonave e ele vai chegar e já vai finalizar um dos personagens, que é o soldado de Stefano. E cara, esse soldado tá aparecendo aqui, mas ele nem é tão importante assim no filme. Ele protagoniza algumas cenas, mas é um personagem meio sem personalidade e um personagem que ninguém liga. Então ele ser finalizado aqui era uma coisa meio óbvia que ia acontecer. A Call e a Ripley vão se unir para tentar derrotar o híbrido. E a estratégia para derrotar ele é bem interessante, porque a Ripley vai deixar o sangue dela vazar e atingir uma parte da espaçonave fazendo um pequeno buraco. Esse buraco vai fazer o vácuo entrar e o híbrido ser sugado para cima dele. Então o buraco vai começar a sugar o híbrido para fora da espaçonave, ele vai ficar preso ali e parte por parte dele vai sendo retirada e ele lentamente vai sendo finalizado. Na cena final, Ripley, Cal, Jones e Virus conseguem fugir e eles são os últimos sobreviventes. Alien: A Ressurreição custou 75 milhões de dólares e faturou 161, mantendo a franquia com um grande patamar de lucratividade. O filme teve uma recepção bem mista, recebendo 55% de aprovação da crítica e 39% de aprovação do público, segundo Rotten Tomatoes. E depois de assistir o fracasso que foi Alien 3, eu não esperava nada desse quarto filme. E eu acho que isso contribuiu bastante para eu baixar as minhas expectativas e me divertir bastante com o filme. Mas eu não vou me enganar, porque esse filme é bem ruim. A história é clichê, o filme é exagerado, tem diversos estereótipos, tem esse negócio da clonagem, que é uma coisa, nossa, muito chata. Mas ele consegue ser um filme de ação divertido, com finalizações legais, e com certeza ele tem muitas cenas maneiras. Então, apesar de ser um filme ruim, é um filme que você consegue se divertir bastante. Tem também o híbrido, que vai contribuir um pouco mais para a mitologia do universo e com certeza é a criatura mais feia e a criatura mais aterrorizante da franquia até agora. No geral, apesar desse filme não ser um bom filme, a experiência de assistir ele é bastante divertida. Então, para Alien 3 de 1992, eu vou dar 1 estrela e é lógico que eu não recomendo esse filme. E para Alien: A Ressurreição de 1997 eu vou dar
2 estrelas e eu super recomendo esse filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like e me responde aí. Até agora, qual é o seu filme preferido da franquia Alien? Não se esquece de se inscrever no canal e me segue no Instagram para poder acompanhar os bastidores e novidades. Então, até o próximo vídeo.